Fala galera, esse daqui é mais um vídeo de sinais e sistemas e hoje eu vou resolver o exercício E1.5 do LAT. E ele diz, mostra que a compressão temporal por um fator n, sendo que n é maior que 1, de uma senoide resulta em uma senoide com mesma amplitude e fase, mas com uma frequência aumentada n vezes. Similarmente, a expansão no tempo por um fator n, sendo que n é maior que 1, mas na verdade esse n aqui deveria ser menor que 1, certo? De uma senoide resulta em uma senoide com mesma amplitude e fase, mas com frequência reduzida por um fator n. Verifique sua conclusão traçando a senoide seno de 2t e a mesma senoide comprimida por um fator 3 e expandida por um fator 2. Então, bora lá. Generalizando, vamos escrever aqui uma função x de t e ela é igual a, sendo esse a amplitude, vezes seno de ômega t mais φ, sendo φ a fase do sinal. Então, a gente tem que provar que ao comprimir um sinal ou expandir, a amplitude e a fase não vai mudar, mas a frequência vai aumentar ou diminuir. Então, bora lá. A gente tem que lembrar que ômega ele vale 2πf, certo? 2π vezes a frequência. Então, a gente pode reescrever x de t como a vezes seno de 2πf t mais φ. E aí, nós temos que φ de t ele é igual a x de nt ou x de t sobre n. Se ele tiver um fator n multiplicando t, então x de t ele é comprimido por um fator n. Agora, se ele for dividido por n, então x de t é expandido por um fator n. Então, bora supor aqui um caso que φ de t ele é comprimido, ou seja, o n é maior que 1. Então, φ de t vai ser igual a x de nt, que é igual a A vezes seno de 2πf vezes nt mais φ. E aí, reescrevendo isso daqui, vai ficar igual a A vezes seno de 2π multiplicado por nf vezes t mais φ. E aí, a gente pode notar aqui que esse sinal foi comprimido por um fator n, mas que a amplitude dele e a fase dele não é modificado, certo? Enquanto a frequência ela aumenta, pois está sendo multiplicada por um fator n. Agora, se φ de t é expandido, ou seja, o n é menor que 1, que nesse caso aqui, então φ de t é igual a x de t sobre n, que é igual a A vezes seno de 2πf vezes t sobre n mais φ. E reescrevendo isso, vai ficar A vezes seno de 2π vezes f sobre n vezes t mais φ. Então, a gente pode notar aqui também que a amplitude e a fase elas não são modificadas, certo? Enquanto a frequência ela diminui, pois ela está sendo dividida pelo fator n. Então, a gente acabou de provar que uma compressão de uma senoide ela resulta numa senoide com a mesma amplitude e fase, mas com uma frequência aumentada n vezes. E a expansão no tempo por um fator n menor que 1, que nesse caso aqui de t sobre n, de uma senoide resulta em uma senoide com a mesma amplitude e fase, mas com uma frequência reduzida por um fator n. E aí ele fala para verificar a conclusão traçando a senoide seno de 2t. Então, a gente pode verificar aqui no azul o seno de 2t. E a mesma senoide comprimida por um fator de 3, ou seja, essa senoide seno de 2t comprimida por um fator de 3, então a gente vai multiplicar 3, que é essa senoide vermelha aqui. Então, a gente pode perceber aqui que ela foi comprimida, certo? E ele fala que essa mesma senoide para ser expandida por um fator de 2. Então, aqui a gente vai dividir por 2, então vai virar seno de t, que é essa senoide verde aqui. Então, a gente pode lembrar que f é igual a 1 sobre t, ou seja, t igual a 1 sobre f.
Então, à medida que o período aumenta, a frequência diminui. Então, podemos perceber aqui, em seno de 6t, que o sinal foi comprimido, ou seja, o período aqui ele diminuiu, certo? É tão pequeno esse período aqui, t, em relação ao verde aqui, que é isso daqui tudo, certo? Ou seja, à medida que a frequência aumenta, que é o caso do sinal que foi comprimido, seno de 6t, então o período vai diminuir. E no caso do seno de t, ele foi expandido, ou seja, a frequência diminuiu por um fator n e, consequentemente, esse período aqui aumentou, já que o período e a frequência são inversamente proporcionais. Então, esse daqui foi o exercício E1.5. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Até a próxima!